Glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor, amém, podemos assentar, glória a Deus, como é bom poder estar na presença do Senhor. Como é bom poder ter a liberdade de adorar a este Deus maravilhoso, um Deus que morreu, um Deus que enviou o seu Filho único para morrer na cruz por cada um de nós, e por isso hoje nós temos a liberdade de estar aqui reunidos, temos a liberdade de adorá-lo, na beleza da santidade, aleluia. Quero agradecer mais uma vez aos pastores que me deram a oportunidade de poder hoje compartilhar com os irmãos uma palavra, uma direção que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor possa abençoar também todos aqueles que estão nos assistindo via YouTube, que o Senhor possa alcançar da mesma maneira a vida de cada um que está nos assistindo, amém? Queria agradecer também a Bárbara, a mãe dela Camila, a vozinha, como é o nome da senhora mesmo? A dona Fátima, minha aluna mais experiente, né? A Bárbara é minha aluna, e a dona Fátima também é minha aluna mais experiente, que assiste as aulas online, o ano passado, se formou junto com a aluna ali, glória a Deus. Como o presbítero sempre fala, depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes aqui nessa noite, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, pelas pessoas que estão nos visitando hoje, vocês têm liberdade, glória a Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, uma palavra que já vinha ao meu coração, e eu ouvindo algumas ministrações, só foi acrescentando, e no último sábado que nós tivemos aqui com o Ministério de Louvor, nós fomos ministrados também dentro dessa palavra, e foi só aumentando aquilo que o Espírito Santo queria colocar para a igreja, através da minha vida. Queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias, em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, para quem está procurando na Bíblia aí, Novo Testamento, bem ali para frente, chegando nas cartas, e diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Somente esse versículo, vamos fechar os nossos olhos. Senhor meu Deus e meu Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite. O Senhor tem, Senhor, nos proporcionado um ambiente agradável, onde nós podemos receber a Tua palavra, e que a Tua palavra, ela, Senhor, seja como um alimento para as nossas vidas, que, Senhor, essa palavra seja como uma semente, e que o nosso coração possa ser uma terra bem preparada, e que essa semente, ela possa frutificar, que ela possa nos ajudar, Senhor Jesus Cristo, a mudar as nossas atitudes, e tudo aquilo que não te pertence. Senhor Jesus Cristo, venha usar a minha vida como um canal de bênção, que eu venha diminuir, e que Teu Espírito Santo use a minha vida como um canal de bênçãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então nesse primeiro versículo que eu li, tem algumas palavras-chave aqui, e no decorrer da palavra nós vamos ler alguns outros versículos, e aqui quando fala procura apresentar-te a Deus aprovado, é interessante que quando fala apresentar-te a Deus, não é eu fazer aqui o melhor para que o pastor esteja me olhando, não é eu fazer o melhor na sala de aula para que meus alunos e o meu diretor estejam olhando, não é eu fazer o meu melhor na minha casa para que a minha esposa e meus filhos estejam me olhando, mas fala apresentar-te a Deus. Então é aquele momento que você está sozinho. Então na hora que você está trabalhando, que não tem ninguém olhando, será que você está trabalhando sim, ou você está enrolando? Será que o marido, quando está sem a esposa ali, será que ele está honrando ela? Ou será que ele está vendo alguma coisa que ele não devia? Da mesma maneira a esposa. Os filhos da mesma maneira, será que eles estão honrando os pais, mesmo quando os pais não estão presentes? Será que nós podemos confiar que nossos filhos, em algum momento, quando estiver vendo alguma coisa errada, eles podem parar e pensar assim, não, mas o meu pai não se agrada disso, a minha mãe não se agrada, o meu Deus não se agrada do que eu estou vendo. E aí ele está se apresentando a Deus aprovado.
Então aqui é muito importante isso. Nós não pensarmos somente naquilo que estão vendo, e sim no Deus que é onisciente, que está vendo todas as coisas. Quando nós não trabalhamos para o homem, nós trabalhamos para Deus. O marido, ele faz o melhor para Deus porque ele ama a sua esposa. Então ele ama a esposa porque ele ama o Senhor e ele quer fazer o melhor. Os filhos, ele faz o melhor para o pai porque ele ama ao Senhor e ele quer ser um filho abençoado. A palavra do Senhor diz que o filho, quando ele quer ter mais anos de vida, ele vai honrar o pai e a mãe. É um segredo espiritual. Quando os filhos eles querem ter uma vida saudável, ele honra o pai e a mãe. É uma promessa que Deus dá para os filhos que honram seus pais. Quando a palavra de Deus também fala como obreiro, né, nós ouvimos muito essa palavra obreiro dentro da igreja, mas o obreiro aqui é aquele que trabalha, né? Então eu quero expandir essa palavra hoje, obreiro. Então você fala assim, mas eu não faço nada na igreja. Mas você é um obreiro, você trabalha fora, você trabalha no meio da sua família. Você é a esposa, você é o filho, você é o marido. Você é um obreiro dentro da sua casa. Eu quero expandir essa palavra hoje. E quando fala maneja bem a palavra, eu vi um pastor ministrando e ele fez uma boa referência quando ele falou de um cirurgião. Um cirurgião, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele tem que entender muito bem daquilo que ele está fazendo. Ele tem que manejar bem as ferramentas ali, o instrumento que ele vai cortar. Por quê? Ele está mexendo com uma vida humana. Então se ele corta ali o corpo humano, ele vai tirando aqueles órgãos para fazer uma cirurgia, ele tem que saber manejar bem aquilo, porque tem uma vida nas mãos dele. Da mesma maneira, nós temos que saber manejar bem a palavra do Senhor. E como é que eu aprendo isso, Fabiano? Como é que eu aprendo a manejar a palavra do Senhor? Eu tenho que estudar a Bíblia, não tem outra maneira. Eu tenho que ler o que está escrito aqui, porque isso aqui é o que vai me direcionar. É isso aqui que vai me fazer andar neste mundo sem me contaminar com as coisas que existem nesse mundo. É na palavra do Senhor que me dá direção para ser um bom pai, um bom trabalhador, um bom diácono na casa do Senhor. E eu vou entender, quando eu leio a palavra do Senhor, e quando eu procuro me aprofundar mais, eu vou saber o que está escrito aqui, se aquilo é para mim, se aquilo foi para um tempo, porque senão a gente pensa assim, olha, tem uma mulher se prostituindo ali na esquina, nós vamos apedrejar aquela mulher, porque antigamente falava sobre isso, mas isso aqui era uma lei que existia antigamente. Então quando eu leio a palavra, eu também tenho que entender para que servia aquilo, para que tempo era, qual era a finalidade daquilo, quando foi escrito. Então nós temos que entender isso. Então eu tenho que me aprofundar na palavra do Senhor. Deus, Ele quer o nosso melhor. Ele quer que nós nos esforcemos a cada dia. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço, né? Como o Clébio estava falando agora, para que nós possamos sair da nossa zona de conforto, que nós possamos buscar a presença do Senhor a cada dia, buscar servir melhor o Senhor a cada dia com o nosso melhor. Às vezes nós acordamos de manhã e já entramos no automático, e nós preparamos ali tantas coisas, e às vezes a gente não consegue orar para sair de casa, a gente não consegue ler a Bíblia, não consegue ler um versículo da palavra do Senhor. Isso eu falo pela minha vida mesmo. E aí, no decorrer do dia, também você não consegue ter um tempo com o Senhor, você não consegue ter um tempo para ler um versículo, você não consegue ouvir um louvor, dependendo do seu local de trabalho. E aí você chega em casa cansado, você toma um banho, e aí você janta, e tem toda aquela rotina, e aí quando você vai orar ao Senhor, quando você vai agradecer, você já está cansado, você já se estressou durante o dia, devido a algumas situações, e você não consegue entregar algo ao Senhor. E aí fica só restrito às quintas-feiras, aos domingos, e é muito pouco para aquilo que a gente precisa do Senhor. A gente precisa agradecer muito mais a Deus pelo que Ele tem nos dado. Então que nós possamos nos programar melhor, acorda 5 minutos mais cedo, leia um versículo, leia algo que vai transformar a sua vida, como o próprio pastor falou. Às vezes você lê um versículo, e aquele versículo às vezes você pode falar para alguém durante o dia, durante aquele decorrer do dia. Às vezes uma pessoa vem angustiada, e ela quer uma palavra de consolo, e aí você lembra, não, eu li um versículo que pode ajudar essa pessoa, e você declara aquela palavra, e aquela pessoa recebe aquilo no Espírito, e eu creio que o Senhor Ele vai falar com aquela pessoa, e aí você começa o dia agradecendo a Deus, e aí você vai passar por alguma situação, mas você lê uma palavra de manhã que vai te ajudar a passar por aquilo. E aí, Fabiano, como é que eu aprendo isso? Como é que eu aprendo a manejar bem essa palavra?
Em Filipenses capítulo 9, versículo 9, diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Paulo aqui fala para o povo de Filipos, para que eles não sejam apenas ouvintes da palavra, mas que eles possam colocar em prática, que eles possam ouvir os conselhos que vêm aqui do altar e colocar em prática, e aí a vida deles vão ser muito melhor, quando nós ouvimos aquela palavra que sai daqui. Então ele fala: o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, que provém do Senhor, faça também, sede meus imitadores. E em Gálatas 1:12, livro de carta aos Gálatas 1:12, diz assim: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Eu, quando era mais novo, eu tinha uma sede de ler o que estava escrito na Bíblia, mas eu lia e não compreendia o que estava escrito ali. Eu lia, relia, e eu não tinha esse entendimento que eu podia chegar na igreja e falar: pastor, eu li aqui, mas eu não entendi, o senhor consegue me ajudar? Não entendi aqui, o que significa isso aqui, por que Jesus Cristo falou isso, ou por que o apóstolo falou isso. Eu não tinha esse entendimento, e o Espírito Santo de Deus, quando nós nos entregamos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus que vem reinar dentro de nós, que vem morar dentro de nós, ele nos ajuda a entender a palavra do Senhor. Então, quando você estiver neste momento lendo a Bíblia, antes de começar a ler, peça para que o Espírito Santo venha revelar: Senhor, eu vou ler a tua palavra agora, me mostra aqui, Senhor, o que é que o Senhor quer, o que essa palavra pode mudar na minha vida. E o Espírito Santo de Deus que está dentro de cada um de nós, que ele veio morar dentro de nós, ele vai nos ajudar a discernir aquilo que está escrito. E eu não consigo falar aqui a primeira palavra que tem aqui, procura apresentar-te aprovado. Essa palavra aprovado, eu lembro de prova. Então, você é aprovado quando você passa pela prova, certo? Então, eu não consigo falar de prova sem falar de professor. E eu creio que o maior professor que existiu aqui na face da terra foi Jesus. Jesus, ele ensinava com carinho, ele ensinava com paciência, ele ensinava com amor, né? Ele tinha o conhecimento perfeito, ele era o filho, ele é o filho do Deus vivo, ele tinha o conhecimento perfeito do que estava escrito aqui na palavra. Então ele foi o maior professor que pisou aqui na terra, e fora outras qualidades que ele tinha como professor, ele não tinha a vontade de alguns professores hoje em dia, né, nós vemos que chega numa sala de aula e começa a falar: eu tenho pós-graduação assim, eu sei assim, eu tenho eu fui lá nos Estados Unidos e eu fiz uma pós. Ele não tinha, ele era humilde, ele queria ensinar de uma maneira clara, para que todos entendessem. Então ele usava temas simples, ele pegava ali uma parte de colheita, ele usava animais, ele usava as parábolas, para que todo mundo pudesse entender. Ele queria ser bem claro, ele queria que todos aprendessem. Da mesma maneira, eu como professor, eu me alegro muito quando eu ensino um aluno, e chega o dia da prova, o aluno faz aquela prova, e ele tira a nota máxima. Eu fico muito feliz, porque eu entendo que ele está pronto para o próximo passo, para a próxima etapa da vida dele. E da mesma maneira, Jesus, ele nos ensina. Nós passamos por algumas situações, nós aprendemos, chega o dia da prova, e nós lembramos aquilo que Jesus nos ensinou, e passamos por essa prova. E aí Jesus nos prepara, porque lá na frente vai passar por uma outra situação. E assim por diante. Eu li uma parte de um TCC de uma professora, e eu achei muito interessante. O TCC dela era sobre isso, era Jesus, o maior professor que existia. E eu peguei um trecho que eu achei muito interessante, que diz assim: avaliando com atenção, observa-se lições de perseverança, né? Esperança que nós já tínhamos falado. Portanto, acreditou nas pessoas, foco no que fazia, determinação, companheirismo, compromisso com a sua proposta e outros valores. Ao longo da sua trajetória, Jesus fez uma seleção, uma prova, reconheceu o potencial de 12 pessoas e ministrou o seu conhecimento aos mesmos. Usou um currículo invisível. O seu projeto pedagógico teve tanto sucesso que, passados mais de 2000 anos, continua funcionando e se renovando.
O professor que deseja ser líder tem uma grande oportunidade de aprender com essa história milenar. Conteúdo não ministrado na formação acadêmica, mas facilmente encontrado nos ensinamentos divinos. Então Jesus, ele nos ensina como passar alguma coisa para uma pessoa, né? No caso aqui que era essa professora, com humildade, a palavra do Senhor diz que Jesus ele fala porque os apóstolos, aqueles que seguirão ele, vão fazer coisas maiores. E esse é o sentimento de um professor. Ele se alegra quando ele vê o aluno dele, né? Quando o professor ele já ministra há muito tempo, e ele vê lá na frente essa criança, já um adulto fazendo faculdade, encontra o professor e fala: ô professor, quanto tempo, eu estou fazendo faculdade, eu lembro daquilo que o senhor me ensinou. O professor fica feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo alunos nesse patamar. E eu creio que Jesus ele também fica muito feliz quando ele vê que nós passamos por uma prova, passamos por alguma dificuldade, e mesmo assim nós avançamos, nós passamos pelaquela situação, e aquela situação não nos destruiu, mas aquela situação nos deixou mais forte, nos deixou mais experiente. E tem duas passagens bem conhecidas que eu quero ler agora, que foi um dos ensinamentos de Jesus para um apóstolo que estava muito ali próximo a ele. E aqui nós já vemos a primeira lição, que é sempre caminhar perto de Jesus, para que nós possamos aprender dele. Está lá no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 22 e 25. Lucas, capítulo 8, versículo 22 e 25. Uma passagem bem conhecida dos irmãos que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco se enchia de água, e estando eles em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam e dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Então, uma passagem bem conhecida, o pastor já ministrou aqui algumas vezes sobre isso, vocês provavelmente já ouviram ministrações sobre isso. Uma passagem onde Jesus, ele entra num barco que ele quer passar por uma outra cidade, e ali Jesus, muito cansado já de andar, ministrando a palavra em vários lugares, ele, em outros livros, aqui em outras versões, fala que ele estava dormindo sobre uma almofada, e Jesus ele estava dormindo tranquilo, ele estava cansado, ele estava dormindo. E aí começou uma tempestade muito forte, era ventos, e aquela chuva forte, o mar agitado ali, aquele lago muito agitado, e os discípulos começaram a ficar com muito medo do barco afundar. E eu fico imaginando, para uma tempestade estar forte, a ponto de, aqui os pescadores que eram já experientes, né, em pescaria, eles estavam sempre no mar pescando. Então eu acho que não era qualquer tempestade simples que eles estavam com medo, devia ser a tempestade, porque se para a palavra do Senhor dizer que eles estavam com medo, devia ser uma tempestade muito forte. E aí eles começaram a acordar Jesus: Ô Jesus, acorda aí que o nosso barco vai virar, nós estamos com medo. E aí Jesus fala, né, em outras passagens, fala assim, que eles não tinham fé. E Jesus levanta, ele repreende o vento, ele repreende o mar e tudo se acalma. E os apóstolos eles ficam maravilhados com aquilo. E aí eles falam assim: nossa, mas que poder é esse que ele tem de parar a tempestade? E aqui, quando a gente fala de tempestade, Jesus aqui ele não queria apenas acalmar a tempestade da natureza. Jesus ele queria acalmar a tempestade que tinha no coração daqueles homens. Aqueles homens estavam aflitos, aqueles homens eles estavam angustiados, eles estavam com medo de morrer. E aí Jesus aqui queria acalmar essa tempestade dentro do coração deles. E aí, um pouquinho mais para frente, que eu creio aqui que no mínimo foi um ano depois,
já que depois dessa passagem, Jesus é crucificado e fala que foi na época da Páscoa, e aqui provavelmente depois de mais de um ano, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quem tem suas Bíblias aí, Atos 12, essa passagem aqui provavelmente, no mínimo foi um ano depois, porque aqui depois que Jesus passou por essa tempestade, ele foi crucificado, e fala que foi na Páscoa, então aqui provavelmente foi mais, no mínimo um ano depois dessa passagem. Então eu fico imaginando aqui que Pedro e todos os apóstolos aprenderam uma lição, e agora que chegou a hora de colocar em prática essa lição. E aí ele diz assim: porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, os encerrou na prisão, entregando-os a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Repita comigo assim: Pedro dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante das portas guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez. Assim disse-lhe: mas lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo judeu esperava. Uma passagem também muito conhecida, onde fala que Herodes, ele viu que quando ele prendia os cristãos, o povo judeu ficava muito feliz, e ele mandou matar o Tiago, o irmão de João. E aí ele viu que o povo se alegrava com isso, ele falou: opa, peraí, já achei aqui como que eu vou conquistar o povo. E aí ele mandou prender o Pedro. Pedro estava preso. A palavra do Senhor diz aqui que ele estava preso e tinha 4 grupos de 4 guardas prendendo ele. Então tinha 16 guardas prendendo o Pedro. Então o Pedro aqui devia ser aquele preso da época que era o mais perigoso, né? Para aquela época, para aquele povo. Então assim, Pedro estava preso não porque matou, não porque estuprou, não porque roubou, mas ele estava preso porque ele pregava o evangelho, porque ele pregava a palavra do Senhor. E ele estava preso, e aqui em nenhum momento fala que Pedro estava na prisão reclamando, não fala que Pedro estava murmurando contra Deus, porque pensando carnalmente, a gente podia pensar assim: mas poxa vida, Jesus, ele está pregando a palavra do Senhor, e mesmo assim o Senhor deixou ele ser preso. Versículos anteriores fala que Tiago foi morto. E aí aqui eu já consigo entender que Deus, ele tem um proceder na vida de cada um. Ele podia ter livrado Tiago, da mesma maneira que ele livrou Pedro, porque eu creio que a igreja também estava orando por Tiago, mas aprove a Deus que Tiago morresse, e eu creio que ele está com o Senhor agora na glória. Mas Pedro ainda tinha mais algumas coisas para fazer, e aí a palavra do Senhor diz que a igreja orava. Isso é muito importante, meus irmãos, orarmos uns pelos outros. É bom que conheçamos
uns aos outros, conheçamos as necessidades que cada um tem, e por isso que é interessante isso aqui, a igreja, quando nós acabamos o culto, aquele momento que nós temos aqui fora, onde nós conversamos, onde nós perguntamos, ô irmão, o que você está precisando, o que você está passando, e nós vamos conversando, e o irmão falou, irmão, eu estou precisando de oração nessa área, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de cura, estou precisando de... E aí nós vamos orando uns pelos outros. A palavra do Senhor diz que é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Nesse momento, né, nós estamos saindo aí desse momento de pandemia, a igreja ainda, nós temos irmãos que assistem o culto online, mas não tem nada melhor do que estarmos aqui, podemos ver o rosto de cada um dos nossos irmãos, podemos conversar, podemos apertar, né, podemos dar o soquinho, igual o pastor Cubeiro fala, mas ver que o irmão está aqui, e é muito interessante, que enquanto a igreja orava por Pedro, eu não vejo aqui a palavra do Senhor dizendo que Pedro estava desesperado, porque ele ia morrer. Então eu imagina hoje você, sabendo que você está preso, e que amanhã você vai morrer, e que essa morte vai alegrar muitos, e aqui não era uma morte simples, às vezes eles eram crucificados, e ali as pessoas ficavam aplaudindo, as pessoas ficavam felizes com aquela morte. Então eu imagino que outras pessoas podiam estar aflitas, podiam estar ansiosas, preocupadas, porque assim, eu vou morrer amanhã, mas e a minha família, o que será da minha vida? Ele podia começar a pensar tantas coisas, mas como nós até repetimos, ele estava dormindo. E quantas pessoas hoje em dia não conseguem dormir? Quantas pessoas hoje em dia para dormir precisam tomar remédios, porque estão com tantos problemas, com tantas situações, e elas não conseguem chegar e deitar a sua cabeça no travesseiro e ter paz para dormir, precisam tomar remédios, ficam até dependentes de remédio, porque não conseguem mais dormir, porque não conseguem ter essa paz. Mas aqui Pedro, ele passou por uma escola, Pedro foi um dos 12, e aí a gente pensa assim, não, mas Pedro foi escolhido porque ele já era gabaritado, ele já era um diplomata da época. Não, Pedro era um simples pescador, mas Jesus, ele pega qualquer um, não tem limite para Jesus, ele pega do pescador, ele pega Paulo, que já era um homem instruído, porque Jesus, ele não tem limite, Jesus, ele não escolhe os melhores, ele escolhe cada um que queira se entregar ao Senhor, e ele ensina a cada um dessa maneira. Basta nós nos entregarmos cada dia mais nas mãos do Senhor, e ele nos capacita, ele nos ensina, cada um na sua área, cada um do seu jeito. E aqui, Pedro, eu imagino o clarão que tinha porque fala que os anjos entraram na prisão, teve um clarão, as algemas caíram, então eu imagino que não foi o silêncio, acho que estava acontecendo muita coisa ali, e mesmo com aquele barulho, mesmo aquela situação, o anjo teve que tocar no Pedro para acordar ele. E aí eu lembro dessa passagem, que Jesus estava dormindo ali, acontecendo toda aquela confusão, a natureza, as ondas, e Jesus dormia. Pedro aprendeu a lição, Pedro estava dormindo aqui, e aí o anjo toca do lado dele e falou: Pedrão, levanta que chegou a sua hora. E aqui, eu não sei o que aconteceu com esses homens, se eles ficaram cegos, a Bíblia não relata nos mínimos detalhes o que aconteceu, mas fala que as algemas das mãos dele caíram, e os 16 guardas que estavam guardando não deram conta, as portas da prisão se abriram sozinha, e até então o Pedro, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. A Bíblia fala que ele pensou que era uma visão que ele estava tendo, um sonho, e aí quando ele sai ali dos portões da prisão, aí é que cai a ficha dele e fala: nossa, é verdade, eu estou livre, tudo isso que aconteceu foi verdade. Então, aqui nós vemos um Pedro que passou por uma escola, estava ali com o professor Jesus, aprendendo a cada dia, a cada momento, aprendendo de Jesus, e agora chegou o momento dele colocar em prática. E ele aqui, eu creio que Jesus olhou lá do céu e falou: eita, Pedro tirou a nota 10, aprendeu a lição, conseguiu passar por essa situação, por mais que mais lá para frente aconteceu tantas outras coisas, mas aqui o Pedro, ele colocou em prática aquilo que ele aprendeu. Assim, da mesma maneira, Jesus, ele quer para cada um de nós, que nós possamos passar pela prova. Então, às vezes, nós passamos por situações que nós não entendemos, às vezes passamos por uma enfermidade, é o desemprego, é uma porta de emprego que se fecha, é uma enfermidade que muitas das vezes nos acomete, mas o Senhor, ele tem o controle das nossas vidas na mão dele. Então nunca murmure,
Senhor, eu estou passando por isso, eu não estou entendendo, Senhor, mas a minha vida está nas tuas mãos. Tem aquele louvor que nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, também Ele continua sendo Deus. Se Ele recolher, Ele é Deus, se Ele curar, Ele é Deus, se Ele abrir a porta de emprego, Ele é Deus, se Ele fechar a porta de emprego, Ele é Deus também. Amém? Que nós possamos ter isso bem claro nas nossas vidas, que o inimigo ele não pode nos roubar. A palavra do Senhor diz que o único que pode nos tirar da presença dele é nós mesmos, que não há profundidade, que não há altura, que não há anjos, que não há demônios que possam nos roubar. É só eu, é só você que tem esse poder de, Senhor, eu não quero mais estar na tua presença, só isso, porque o demais, todas as outras coisas, o Senhor ele nos ajuda, Ele nos fortalece para que nós possamos vencer. Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite, essa palavra eu peço que o Espírito Santo continue falando no coração de cada um de vocês, para que vocês não deixem que as provas da vida, elas venham destruir a sua vida, que as provas elas não venham fazer você ser reprovado e ficar triste, mas que a cada dia você possa estudar a palavra do Senhor, que a cada dia você possa se fortalecer, porque assim também como diz uma doutora que eu gosto muito, uma neurocientista, que diz que se você passar pela prova e não aprender nada com ela, você passou em vão, mas que cada prova que você passe, seja em qualquer área da sua vida, que essa prova, ela venha te fortalecer, que ela venha para te fazer andar por lugares melhores, que ela venha te preparar para etapas maiores, porque assim da mesma maneira que a escola, né, o nosso dia a dia ali, quando nós fazemos a prova, nós estamos nos habilitando para ir para o ano seguinte, e depois para um curso técnico, para a faculdade e assim por diante, que assim também possa ser as nossas vidas, nós possamos estar cada dia mais preparado para ajudar um irmão, porque você vai ter experiência, fala assim, ó irmão, eu já passei por isso, mas vem aqui, ó, vamos orar, da mesma maneira que aconteceu comigo, vai acontecer na vida do irmão, vamos orar aqui, e o Senhor vai nos abençoar. Então, eu agradeço a Deus por essa palavra, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar melhor no coração de cada um dos irmãos, e que você não deixe que as provas da nossa vida, ela venha nos destruir, mas que ela venha nos fortalecer a cada dia, amém? Vamos aplaudir ao Senhor e agradecer a Deus, aleluia. Gostaria de chamar o pastor Cubeiro, para que ele venha orar, e desde já, enquanto eu mandava o convite para alguns irmãos, alguns amigos, colegas de trabalho, alguns pediram oração, né? Amanhã tem uma prima minha de coração, que eu amo muito, vai fazer uma cirurgia, o nome dela é Elisângela, então não sei se ela está assistindo, né? Acho que ela ia internar agora à noite, que o Senhor possa estar abençoando, que nós cremos que Deus ele tem o poder de curar, mas Deus também abençoa, tem abençoado os médicos, os enfermeiros, a equipe da saúde, para fazer também. Então assim, se o Senhor, ele capacita essas pessoas da área da saúde, então que o Senhor abençoe também esse momento da cirurgia ali. Tem a filha de uma amiga nossa também, chamada Júlia, que está passando por uns problemas, que o Senhor venha colocar as mãos nela, né? Tem outras adolescentes que estão passando por um processo muito difícil, de depressão, alguns que às vezes tentam tirar a própria vida, mas que o Senhor ele possa nessa noite alcançar, levando paz na alma, levando paz no espírito, para que tudo isso possa acabar em nome de Jesus, amém? Amém. Paz do Senhor, irmão.